Water, which is the source of life itself, instead of being common and universal to everybody because we all depend on it, profit is made out of the running of and the delivery of water to people and to communities. Those that have the ability to pay will have access to the water. Those who do not have the ability to pay will go without. And therefore, it's a life and death situation in the final analysis on the basis of profit. É impossível ter uma opinião formada quando a pessoa só sabe de fragmentos da informação. E você tem a certeza de que o interesse do sistema que está aí é que a informação fique fragmentada mesmo, para que nestes fragmentos você seja iludido e seja levado a um raciocínio de maneira que a sua opinião esteja formada a favor do sistema, o que é automaticamente contra você, que é um cidadão simples e comum da sociedade. Assim eu vou procurar abrir a sua mente para que você entenda de forma global o que está acontecendo. Existe o ciclo da água. Ela evapora do mar, condensa-se nas nuvens, pesam, caem e agora vão escorrer pelas montanhas, formando rios, para voltar novamente para o mar. E é neste caminho que a água nos serve, porque ela vai regar o solo, ela vai absorver nutrientes do solo e nós vamos agora usar essa água para poder aplicar nas nossas necessidades, tanto de consumo, bebendo a água, como também usando para tudo aquilo que você sabe que se usa água fresca. Mas a água fresca, a água potável, água doce, ela representa 3% da quantidade de água no mundo. 97% está no mar e está salgada, imprópria para consumo. Então o que ocorre? Ocorre que a quantidade de água no planeta é muito pouca. E a população aumenta, e esta população quer conforto, esta população quer fazer asfalto, esta população quer calçar o seu quintal, esta população quer fazer a laje da sua casa, e agora impermeabilizou todo o solo. E a água agora que cumpriria etapas, ela vai queimar etapas. Ela não mais irá nutrir o solo, mas irá direto da laje da sua casa, da calçada da sua casa, da rua em que você mora, pelos esgotos para o rio, indo direto, seguindo para o mar. E pouca água cairá em solo para poder novamente enriquecer a terra d'água, deixar a terra esponjosa. E ainda um agravante terrível, agrotóxicos, que você não fabrica, mas que os senhores do mundo utilizam porque criaram uma regra de 3. Criaram superbactérias que comem as lavouras e agora precisa de que alguém que for plantar uma lavoura que tenha o agrotóxico. O agrotóxico vai usar muita água para poder irrigar e também para poder jogar sobre essas plantações, aguando as plantações. E esta água vai entrar no solo carregando agora esses agrotóxicos e irá contaminar o lençol freático da terra. Isso já aconteceu. Então você está tendo agora um panorama de como ocorre a questão da chuva e da água. A água potável, que é muito pouca. Beleza, até aí é um ponto. Vamos para outro. Você tem agora pessoas que comandam o mundo. São 13 famílias mais ricas do planeta que dominam tudo. E já fizeram da água algo mercantil. A água já é negociada na Bolsa de Valores. I think Wall Street per se understands in 50 years this is the commodity to be invested in. There's a sunset out there, there's a horizon out there that's coming closer and closer for oil, but not for water. There are at least a dozen publicly traded water indexes that deal only with water, trading it on the open stock market. 5 years ago, this didn't exist. Now it's just simply exploding. It takes 2 players to really make the corruption happen. First of all, we have corporations who are often greedy, but corporations are not social service agencies. They're there to make a profit. And what happens too often is that the water hunters are able to come in and either the government is corrupt or the laws are not sufficient to protect the water resources. A água na Europa toda, depois de Margaret Thatcher, está privatizada. Na França, foi um dos primeiros países a privatizar totalmente a água. E existe uma agenda global.
Existe uma agenda preparatória para a nova ordem mundial e que o mundo todo vem cumprindo essa agenda. E o Brasil está atrasado quanto a esta agenda. E a agenda global diz respeito a que, por conta das grandes empresas, das grandes indústrias, da especulação, a água está comprometida no planeta. E qual o país que mais tem água no planeta? Oh, que bom, você acertou, é o Brasil. Peraí, nós temos sim, o Rio Amazonas é o maior rio de água doce do mundo, mas se você falar que eles vão tomar o Rio Amazonas de uma vez por todas e assim de assalto, vai dar uma repercussão muito grande. Então não pode se falar isso. E é claro que eles não vão querer que a população toda acorde e fique contra eles. Por quê? Porque é uma maioria esmagadora. É toda a população da Terra contra 13 famílias que comanda toda a população da Terra. Então agora não vai se falar, por exemplo, do Rio Amazonas. Vai se falar exclusivamente da água e pode-se falar de uma cidade que é a capital da América Latina. É a maior cidade da América Latina, é São Paulo. É por isso que o filme aborda São Paulo como representação daquela empresa do filme, que ali é outro nome, mas claro que seria a Nestlé, porque ela é que vem dominando tudo e que está de olho na água do mundo. E ali naquele filme, você vê que a foto da principal fonte d'água deles é em São Paulo. E esse filme não é de hoje, é antes de começar essa suposta crise, essa famigerada crise fantasiosa da regra de 3 da Cantareira. Esse filme é anterior, mas eles já sabiam. E por isso anteciparam no filme, como sempre. O filme trata da América do Sul, é guerrilha na América do Sul por conta da água. É um tema que ninguém discute, ninguém sabe, ninguém ouviu falar, mas que esses caras planejam sobre isso. Rich people and people who live in water-rich countries will get away from it longer than people who are facing it now. But the world water crisis will face us all. But if there is going to be one single thing that is going to slam us into reality, it is going to be running out of water. Então agora você tem o quê? Você tem o Brasil. O Brasil cheio d'água, que pode suprir a necessidade de outros lugares do planeta que vão pagar muito caro por isso. Mas espera aí, Rubens. São Paulo, o Estado, não pode vender água para fora do Brasil. Ó, o Rio de Janeiro, ó, Minas Gerais, o Espírito Santo, ó, os estados brasileiros constituídos legalmente como poder público não podem vender a água do seu estado para fora do Brasil. A população não vai deixar, a lei não permite, a Constituição jamais vai permitir uma coisa dessa. O Estado não pode, mas a iniciativa privada pode. Então não está se falando em vender o Rio Amazonas, está se falando em vender a água. E depois que a água tiver vendida, o Rio Amazonas apenas é mais um rio com água também. E não é só o Rio Amazonas, é toda a fonte d'água do Brasil. Which is very different from most uses of water. Even agricultural uses have return flows, and it's available for reuse again and again. But once you put water in a bottle and you move it out of state, it's gone. E aí você sabe o que acontece com o Nióbio hoje? Bom, com o Nióbio acontece aquilo que foi preparado o garoto de Chicago, Fernando Henrique Cardoso. Ele estudou na mesma escola de Margaret Thatcher. Ele estudou junto com aquelas pessoas que mudaram o comportamento da sociedade e mudaram a forma de se dominar o planeta há tão somente 15 a 20 anos atrás. Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, privatizou minerais, não a água. Quem sabe a ideia seria privatizar a água, mas não... Talvez mexesse muito com o brilho do brasileiro, então preferiu privatizar outros minerais e deixou a água para depois, não é verdade? O certo é que Margaret Thatcher, que também estudou na escola de Chicago junto com Fernando Henrique Cardoso, que foi preparado pelas famílias dominadoras do mundo para transformar o Brasil, e ele iniciou a transformação e depois colocou Lula no lugar dele, com o próprio Garneiro, procure, Garneiro é o cara que fez o fechamento entre Lula e David Rockefeller. Pessoas ligadas a Fernando Henrique Cardoso, por isso Lula conseguiu ser presidente e leu direitinho na cartilha Illuminati, conseguiu eleger e reeleger a Dilma. Por quê? Porque eles têm aberto realmente o Brasil para os senhores do mundo. E agora é hora em começar a colocar o Brasil em dia com a agenda global no que diz respeito à água, já que por aí afora o domínio da água já não é mais público, é privado. E numa segunda etapa, eu venho dizendo isso, já há 2 ou 3 anos atrás, eu venho dizendo a mesma coisa. Numa segunda etapa não é privatizar, não é tornar a água agora propriedade da iniciativa privada. Numa segunda etapa é tomar de vez o H2O. É como se tomou as sementes das plantas.
tomar também o H2O. Tomar não é beber, não. É tomar da gente, tomar do domínio público. A patente do H2O. In our legal framework, corporations have the same rights as citizens, and so we see Nestlé having the ability to go in and pump. Aí, meu amado, é a coisa mais terrível do mundo, mas está tudo caminhando para isso. Então vamos lá, recapitulando. Existe crise hídrica no planeta? Falta d'água? Existe. Por culpa de quem? Por culpa dos especuladores que construíram casas, mais casas, rodovias mais rodovias, e impermeabilizou todo o solo. Por culpa da Monsanto, por culpa das empresas do agrobusiness, do agronegócios, que acabou deteriorando o lençol freático e desertificando todo o planeta. Então esse processo de desertificação da Terra, ele vai se acentuando a cada dia. E agora, neste momento, é hora da agenda global. Mesmo que não seja desta vez, em 2015, ouça o que eu estou dizendo. Mesmo que não seja desta vez, em 2015, que eles vão fazer o take-over, a tomada geral da água no Brasil, mas já é uma discussão disso, para tornar o assunto já pelo menos nas vias populares. E na segunda etapa, o povo já vai estar cansado de ouvir falar na possibilidade disso e vai ser convencido pela mídia de que realmente o melhor é isso, é entregar a água, ou melhor, ou a solução, entregar a água para os senhores do mundo, para as empresas particulares. E aí, meu amado, é gemido, é choro. Por quê? Porque vão fazer como no caso do Nióbio. Vão mandar a água do Brasil toda para fora. E o que é raro se torna caro. E para você, brasileiro, a água vai ser muito mais cara do que é para fora. Você vê os automóveis montados aqui, você vê café, você vê tanta coisa que é produzida pelo Brasil e que chega aqui mais caro do que lá fora. A água não vai ser diferente. But instead of our governments coming together and saying we have a limited amount of time to come together and find the solution, what they've done is they've handed power over to big water companies who want to create a kind of water cartel so that one day every single drop of fresh water in the world will be privately owned and controlled. Up until the 1980s, really, if water was privatized, they were companies within a country. So France was mostly privatized, but the companies that then became the giants were just French companies delivering water locally. Water privatization in France, because of the multinationals that are so powerful there, and because of their long history there. And then in the 1980s, Margaret Thatcher came to power, and the Thatcher Revolution came into effect, and she privatized all the water in Great Britain. And that's when these big companies decided that they could start going global. At the same time, the UN was beginning to explore the language of water as an economic good and a commodity. And the very first time was at a very important conference in Dublin in 1992, which for the first time named water as a good. So you get the Thatcher-Reagan market economy ideology growing over here. You've got the companies all ready to go because they've been delivering inside nation states. And now you've got the UN saying, okay, we're ready to start thinking about water differently. It's not a right. So it all kind of converged together. C'est un système qui est très puissant. C'est une machine qui est sans état d'âme. O que eles estão preparando neste momento é para tomar a água do Brasil em favor do planeta, do resto do planeta. Mas se a água pertence ao poder público, administrado pelos políticos, é claro que os de fora não podem entrar aqui para saquear a água. E essa época de invadir país dos outros por causa de um mineral acabou. As empresas já invadiram, as empresas já tomaram conta de tudo. E agora no Brasil é a vez de tomar conta da água, de roubar a água, essas empresas. Bottom line, water is a good investment, period. Any place in the world. Então, meu amado, nessa hora você vai se lembrar do seguinte. É frase do Rubens. A democracia é uma empilhadeira com a função de transportar até o povo a culpa. A democracia é uma empilhadeira que transporta a culpa até o povo. Foi você que votou naquele político, foi você que o elegeu, a culpa é sua. Isso é a democracia. Porque o político ele não trabalha para o eleitor, ele trabalha para quem patrocinou ele. Como você saberia que aquele candidato é candidato se não fosse um patrocínio caro de dinheiro por trás dele? Not many people know that prior to being president, Vicente Fox was
the general manager for Coca-Cola in Latin America. So Coca-Cola received some of the largest water concessions in Mexico during the Fox administration. Vai você se lançar candidato? Alguém vai conhecer você para votar em você? Não. Agora, essas empresas Illuminati, elas investem em você na sua campanha eleitoral. Então você agora faz uma propaganda de que você existe. As pessoas agora sabem que você existe como político. Agora podem votar em você. E se a campanha for feita com muito dinheiro, elas serão convencidas a votar em você. Então os políticos que você elegeu, não é porque você elegeu que ele foi eleito. É porque a campanha bancada pela elite, por eles, ou para eles, para esses políticos, foi uma campanha robusta. Então, quem colocou esse político hoje como administrador, seja prefeito, vereador, deputado, presidente da República, seja o que for, não foi você nada, é mentira deles. Foi quem bancou a campanha. E não tem um empregado que trabalhe em função do freguês. O empregado trabalha em função do patrão. O patrão mandou, o empregado respeita. E neste caso do domínio por parte do poder público, eles todos obedecem à loja maçônica. Eles são maçons, eles têm um comando, o comando da maçonaria. E agora, neste comando da maçonaria, a mesma que promoveu a República Brasileira, que promoveu a independência do Brasil, que promoveu tudo o que é existente no Brasil até hoje, essas leis que estão aí, a mesma maçonaria que coloca no espaço público das rodovias os seus simbolismos, enquanto o cidadão comum da sociedade não pode usar porque é uma via pública, mas a maçonaria, que não é misteriosamente, pode, porque ela manda. É dela. Então, esta maçonaria comanda esses governantes. E esses governantes obedecem os seus patrões, os senhores do mundo, que bancaram as campanhas deles. It's not the money, it's the power. E assim eles vão fazer o que deve ser feito na agenda global. E desta vez é hora e vez de entregar a nossa água para o poder das empresas, que vão explorar a água brasileira e vão exportar para todo o planeta, tirando esse recurso hídrico daqui da gente, ganhando muito dinheiro, promovendo a eugenia, enquanto Bill Gates vai dar água de fezes para as crianças mais pobres dos guetos, dos morros, das comunidades carentes poderem beber. Primeiro na África, depois aqui no Brasil. Well, the World Bank is created after the Second World War to bring financial stability and development to the developing world. And it's supposed to be pooled money from the wealthier countries to help develop the global south. However, what's happened is that the World Bank has hooked up with the three big water private service companies in Europe. They basically started to work their way into the developing world. And the World Bank would say, in exchange for debt relief, now we want you to privatize water.